Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa estreia de uma nova playlist que se inicia hoje, que é a playlist sobre álgebra diferencial, onde nós vamos desenvolver conceitos como derivações, módulos diferenciais de Kähler e coisas desse tipo. Kähler ou Keller, né? Eu já vi pessoas falando de diversas formas, então depois eu vou tentar resolver esse problema Keller. encontrando algum lugar na internet aí que leia alguma escrita de transliteração e coisas desse tipo para que a gente consiga fechar qual é a pronúncia correta mesmo. Mas o ponto é o seguinte, né? Antes da gente começar a falar sobre derivações e definições principais do nosso contexto que nós vamos trabalhar, é interessante a gente dar uma motivação do porquê que a gente vai trabalhar disso, de onde que isso surge. Uma das, né? Acredito que tenham várias. É o seguinte, né? O termo álgebra diferencial, derivações, isso não vem do nada. Isso certamente tem a ver com o conceito de derivada lá do cálculo, né? A gente já sabe, por exemplo, que classicamente quando você tem uma função definida num certo intervalo da reta, a gente define a derivada num certo ponto como um certo limite. Então, isso pode ser visto como o limite quando h vai para zero dessa expressão, e a gente sabe que isso aqui tem um poder de descrever matematicamente aquilo que nós temos como compreensão intuitiva do que significa a inclinação de uma reta tangente ou daquilo que nós entendemos intuitivamente ser uma reta tangente. Então, com uma noção de limite bem compreendida, essa definição é bastante razoável do ponto de vista intuitivo e, claro, esse limite tem que existir, nem sempre existe, então tem toda uma questão se a função vai ser derivável ou não. E aí com isso você define a função derivada e obtém vários resultados, né? Você obtém muitos resultados. Por exemplo, você sabe que se uma função for polinomial, né, se uma função for desse tipo aqui, f de x igual a x elevado a n, no contexto dos reais, então a derivada disso é n x elevado a n menos 1. E uma coisa que a gente vai usar para descrever ou para dar uma motivada no que nós vamos começar a fazer é a chamada regra do produto para derivação, né? A gente sabe, por exemplo, que quando você deriva o produto, a derivada é linear, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você pegar uma constante, então assim, só para escrever, né? A gente sabe que isso daqui é verdade, a derivada é uma notação alternativa, né? Mais do Leibniz, a derivada de f mais a derivada de g. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você colocar uma constante aqui, você pode colocar essa constante aqui fora. E a gente tem a regra de Leibniz que diz que a derivada do produto por exemplo, eu pegar a função f e multiplicar pela derivada de g e depois fazer o contrário. Derivar f e multiplicar por g ou g multiplicado por f'. As coisas comutam, né? Então fica tudo bonitinho. Certo? Bom, então, isso não se dá só na reta, né? Você pode falar, por exemplo, de análise no RN, depois você pode falar de derivação nesse contexto aqui, para talvez o contexto mais geral, onde você vai falar disso são as variedades diferenciáveis, você consegue falar da diferencial e coisas do tipo, espaço tangente, isso tem uma grande riqueza de estudo por trás disso. Só que onde é que entra a álgebra diferencial? A gente vai olhar para. Eu vou olhar para essa equação aqui. Ó. Eu quero que vocês prestem atenção nessa equação. Certo? E aí eu vou dar alguns nomes pensando em explicar melhor o que eu quero dizer. Eu vou denotar f' como sendo d de f. D de f. É como se o d fosse um operador, né, uma função, e transforma a função f na sua derivada. Você pode pensar dessa forma e o g' dessa forma aqui também. É uma notação até clássica. Então, assim, convertendo essa igualdade nessa linguagem aqui, a gente pode reescrever essa igualdade assim, como d de f vezes g igual a f vezes d de g mais g vezes o d de f. Tudo bem? E aí, eu vou querer que vocês prestem um pouquinho de atenção nessa equação aqui agora, porque a gente pode conversar um pouco a respeito sobre olhar para essa equação agora, removendo ela do contexto onde ela tem esse significado que nós acabamos de falar.
Então vamos olhar isoladamente para isso daqui. Ó. Vamos tirar tudo da tela aqui para não tirar a nossa atenção. Deixa eu até puxar ela um pouquinho mais para baixo aqui. Ó. Pronto, vamos olhar só para essa equação. E assim, a gente agora não quer mais... a gente não está interessado no significado dos termos que estão envolvidos aqui. A gente está interessado agora nos símbolos que estão presentes nessa equação. Por que eu estou interessado nos símbolos? Porque a gente quer encontrar um ambiente o mais geral possível, talvez, eu não sei se é o mais geral de todos, mas com um certo, com um alto nível de generalidade, onde essa equação faça sentido. Então a gente pode começar a se perguntar sobre onde uma equação desse tipo pode fazer sentido. Ela pode ganhar algum significado concreto. Então, tendo em mente agora, fazendo um exercício de abstração, de enxergar apenas os símbolos, a gente quer pensar num ambiente talvez o mais geral, em que uma equação como essa pode fazer algum sentido. Então, para começar, a ideia é que essa coisa, que essa D seja uma função, certo? Porque ela está sendo aplicada em alguém. Então, sim, a princípio, D tem que ser uma função. Eu vou colocar x e y por enquanto aqui. Por enquanto. Aí vamos lá. Dentro dessa função, assim, o símbolo que está aparecendo aqui é um símbolo que nos remete a produto. Produto. Então, assim, num ambiente que tem produto de dois elementos, um ambiente que vem logo à nossa mente é um ambiente de anel. É um ambiente de anel. Então, esse x aqui, ó, para que isso aqui ganhe algum significado real, algum significado concreto, é interessante que ele seja um anel, para que a gente possa, de fato, falar, né, para que faça sentido falar de um produto aqui. Faz sentido falar de um produto que F vezes G. Então aqui eu posso pensar no F vezes G, esse vezes sendo o produto desse anel S, por exemplo. Tudo bem? E aí, então assim, isso dá conta um pouco sobre o que está do lado esquerdo. Esse símbolo de igualdade aqui é só um símbolo, tá? É só um símbolo. Depois a gente se preocupa se esse símbolo vai ganhar algum significado ou não. Do outro lado, eu tenho um elemento D de G, que vai estar nesse conjunto Y, e aqui tem um certo produto. Tem um certo produto. Para a gente não forçar a barra e exigir que S e Y necessariamente precisem ter a mesma natureza, né, sejam o mesmo ser, claro, se você colocar aqui que aqui tem que ser o S, de fato a gente poderia pensar nesse produto como o próprio produto do anel S. Mas isso seria talvez ignorar uma estrutura um pouco mais geral que pode dar conta desse produto aqui. Ó. Se eu quero pegar alguém de S e multiplicar por um outro ser que está aqui em Y a princípio, para que isso tenha algum significado, basta num primeiro momento eu considerar uma estrutura aqui que seja um módulo sobre o ambiente que eu estou multiplicando. Certo? Então se o M for um módulo sobre S, digamos que isso já dá conta do problema, né? Um módulo sobre S. Então isso já dá conta. Certo? Aqui eu vou ter F multiplicado por D de G, onde esse produto pode ser visto como esse produto de M por alguém do anel S, né? Um produto por escalar. Produto por escalar. E aí esse mais agora, já que isso daqui agora ganhou contornos de estar no módulo M, isso aqui ganhou um significado. Esse mais pode ser a soma do módulo M. E aqui nessa outra parcela, a gente pode encarar da mesma forma. Não parece que a gente precise afunilar um pouco mais a estrutura para que aquela igualdade, para que a forma, né, o formato da igualdade ganhasse algum significado concreto, dentro daquilo que a gente entende por concreto na realidade matemática, que é um problema filosófico gigantesco. Mas aqui, ó, se o G... Lembra que o F e o G aqui estão em S, né? Nessa, digamos, procura pelo ambiente adequado para lidar com essa igualdade. Então, a gente tem dois elementos em S, então o D de F vai estar em M. Eu posso pensar então no G, que é alguém do S, vezes o D de F, como alguém que está como um produto por escalar no módulo. Então, nesse ambiente, essa igualdade pode fazer algum sentido. E aí a gente pode pensar, então, nas funções que saem de um anel S
indo num módulo sobre esse anel que satisfaz essa igualdade para todos Fg em S, de modo que aquilo que era um teorema na análise, ou na análise real, até na análise complexa, isso também vale, aquilo que era um teorema, aqui a gente vai encarar como um ponto de partida. Como se esse D, essa letra D não foi escolhida à toa, é como se ela D de derivação. É como se fosse algo que trabalhe formalmente, no formato, no sentido de formato da coisa, com a filosofia da derivação, digamos assim. De modo que aquilo que era um teorema, aqui a gente parte desse pressuposto. A gente supõe, então, que dê uma função desse tipo, satisfazendo isso daqui, que é o que a gente chama de regra de Leibniz. Regra de Leibniz. É uma função que satisfaz uma coisa desse tipo, e agora isso ganha um significado. Isso está bem fundamentado do ponto de vista ontológico da matemática. Nós conseguimos dar um sentido de existência para essas coisas. Certo? Então, e aí uma coisa interessante que a gente pode fazer é, bom, dado esse contexto arbitrário, vamos ver tudo que a gente consegue a partir dessa igualdade, a partir de termos a regra de Leibniz agora a nosso favor. O que eu consigo só com a regra de Leibniz? E óbvio, como esse D está se referindo à derivação, né, a grande motivação que é lidar com o conceito de derivação, então a gente vai exigir que seja linear, num certo sentido também. Aqui, em certo sentido, a gente tem dois grupos, né? Porque S é um anel, então ele tem uma operação de soma, e M é um módulo, então tem uma operação de soma também. Então uma coisa razoável de exigir é que isso daqui aconteça, que é o que acontece na derivação clássica. A derivada da soma é a soma das derivadas. A gente vai exigir que isso aí aconteça para quaisquer dois elementos em S, tá? E aí, por razões agora técnicas, a gente vai também supor, isso não é necessário num primeiro momento, mas por mais que não pareça, a gente ganha em generalidade quando a gente faz isso, a gente vai supor que tanto S quanto M tenham uma estrutura como R módulo, e o de S, na verdade, como R álgebra, que a estrutura de R módulo em S seja tão boa que o produto do anel S seja compatível com o produto do anel R, produto por escalar sobre R, de modo então que a gente vai pedir que o S seja uma álgebra sobre o R e que o M seja um R módulo. E aí, se eu tenho aqui agora dois R módulos, a gente pode sugerir, já que, por exemplo, a derivação clássica se comporta muito bem com o produto por escalar, a gente pode pedir isso daqui então, que o D de AF seja o AD de F, quando aqui o AF é o produto de um elemento de R por alguém de S. O produto como R módulo em S. Tá? Então, digamos aqui, a gente tem uma certa linearidade que a gente vai pedir também. Ou seja, no fim das contas, a gente está pedindo que o D seja um morfismo de R módulos. Ou, como nós vamos falar aqui, uma função R linear. Uma transformação R linear é uma maneira razoável de falar disso também. Tá? Então, dada essa motivação, a gente vai ver agora então o que a gente consegue, só com isso, num primeiro momento, produzir de matemática relevante, de modo que algumas coisas que foram obtidas só para o contexto da análise possam ser formalmente obtidas aqui apenas com o uso dessa regra de Leibniz como aquilo que vai ser o nosso suporte para obtermos verdades a partir disso. E aí, em síntese, essa é a definição então de derivação que a gente dá. Como eu disse, então, a princípio a gente pega um anel S e o M um módulo. Então a gente vai dizer que uma função D de S em M é uma derivação se o D é um morfismo de grupos, né? Ou seja, preserva a soma, então por isso que eu falei de ser um morfismo de grupos aditivos, e satisfaz essa igualdade, que é a regra de Leibniz, que é de onde a gente vai partir. E no caso em que S for uma R álgebra, que é o que a gente vai trabalhar na maioria das vezes, porque todo anel é uma álgebra sobre os inteiros, então por isso que isso daqui não, de modo algum, ele particulariza, pelo contrário, a gente ganha, e nós ganhamos em generalidade ao trabalhar dessa forma. Então no caso em que S é uma R álgebra, a gente vai dizer então que essa função é R linear se ela for um morfismo de R módulos. E aí nós vamos considerar as derivações R lineares, que são as funções que preservam as estruturas de R módulos que estão ali envolvidas e satisfazem a regra de Leibniz. Então a gente vai dar um nome bonito para esse conjunto de todas as funções de S em M, que são derivações R lineares, e aí a gente vai chamar
esses elementos de R derivação. Então, uma R derivação em M sobre S, digamos assim, né, com o anel S, com a álgebra S, é uma derivação de S em M, que é um morfismo de R módulos. Tá? E aí esse cara pode ser visto naturalmente como um módulo sobre o S com essa definição aqui, de estrutura de módulo. Tá? É bem tranquilo provar que se a gente pega uma constante em S e multiplica no modo usual mesmo de você multiplicar uma função por um escalar, já que o M aqui é um S módulo, se você pega um A em S, você pode pensar na função AD, que pega cada F em S e leva no elemento em M A vezes o D de F, onde esse produto aqui, ó, o A não está em S e o D de F não está em M, então esse produto aqui é o produto como S módulo. Tá? Então é bem tranquilo verificar. Bom, aqui a gente tem a estrutura de soma usual, eu já coloquei aqui, né, com a soma usual. E é muito fácil provar que essa soma usual com esse produto por escalar induzem no conjunto das R derivações uma estrutura de S módulo. Tá? Então, quando for necessário, a gente pode enxergar isso aqui como S módulo. Aí a verificação dos detalhes de que isso daqui é um S módulo costuma ser bem chato, né? Não é difícil, mas é porque você tem que provar aquelas coisinhas, né? Então, mas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? É bem tranquilo, então quem tiver com paciência para fazer, pode fazer. E aí, a gente vai dar alguns exemplos de derivações. A derivação mais trivial de todas é aquela que, se você tem um R módulo, um M e um R módulo, é aquela que associa todo elemento do anel ao elemento neutro. Essa é a chamada derivação trivial. A derivação que manda todo mundo zero, como se a derivada de todo mundo fosse igual a zero. Tudo bem, isso é uma derivação, é simples. Digamos que a função nula a gente já sabe que é um morfismo de módulos, e ela claramente satisfaz, né, a regra de Leibniz, porque quando você faz isso daqui, ó, aqui eu poderia ter colocado um S módulo, né, mas tudo bem, seria S linear, não tem problema. Quando você olha para essa igualdade, ela é uma tautologia ridícula, porque aqui, esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero, portanto, qualquer escalar multiplicado por ele continua sendo zero, e esse cara aqui é zero, portanto, qualquer escalar multiplicado por ele continua sendo zero. Então, essa igualdade é muito fácil de ser provada. Tá? Então, a gente tem aí uma derivação. É um exemplo trivial, interessante, mas que, bom, serve para algumas coisas que a gente não vai fazer agora. Um outro exemplo é as derivadas, né? A derivada no sentido clássico, e aqui a gente pode falar de derivadas parciais, vai ser bem legal. Porque não é à toa, né, que a gente teve aquela motivação. Se você pega então um aberto do Rn, para ser um pouquinho mais geral agora, o mais geral possível seria trabalhar num aberto numa variedade diferenciável, né? Mas a gente não precisa também apelar tanto. Não precisa. Mas é a mesma coisa. Tudo que eu fizer aqui vai dar no mesmo. A gente pode pensar num aberto do Rn, e aqui a gente pode pensar nessa álgebra aqui, ó, das funções que sai de U em R, que são de classe infinito, que são suaves, né? F é suave. Suave aqui quer dizer que ela é de classe infinito, ela tem todas as derivadas parciais de todas as ordens, então, em particular, todas são contínuas, né? Então, são as funções suaves. E aí a gente pode pensar na função, se você fixa aqui uma coordenada, para cada i de 1 até n, só um detalhe que isso aqui é uma R-álgebra, tá? Isso é uma R-álgebra. Quais são as operações como R-álgebra? Soma usual de funções, produto usual de funções e produto por escalar usual de funções. Então, isso é um anel, que é um R-módulo, que é um espaço vetorial sobre R, e com os produtos compatíveis, né? Então você tem uma álgebra sobre R. E aí, para cada i de 1 até n, a gente define a derivada parcial. A gente pode definir essa função que sai desse espaço, vai nele mesmo. Não tem problema ser o mesmo espaço na derivação, né? E vai no C infinito U também. De modo que uma função f seja levada na sua derivada parcial. Com relação à iésima coordenada, digamos assim. Então isso aqui é uma derivação, é uma R derivação. R agora, o R não é o R comum, é o R
corpo dos números reais. Isso é uma R-derivação, porque a gente já sabe que a derivada parcial é linear. E ela satisfaz a regra de Leibniz, né? A gente já sabe disso. Então isso daqui é um exemplo de R-derivação. Aqui um exemplo importante para a gente no contexto algébrico é a derivada parcial formal também. Que é se você estiver trabalhando, se você estiver num anel R, aí você considera que o anel de polinômios em N indeterminadas, e a gente tem a definição do que é a derivada parcial formal com relação à iésima indeterminada, por exemplo, né? Se vocês forem nas aulas de alfabetização em anéis, vocês vão ver que eu defini a derivada formal para um polinômio em uma indeterminada no primeiro momento, mas a gente pode se aproveitar daquilo, porque se você fixa uma indeterminada, um índice, né, para uma indeterminada, qualquer polinômio que você tomar aqui nesse anel de polinômios pode ser visto nesse anel aqui, ó, de polinômios RI, XI, onde esse RI é o anel de polinômios sobre R em todas as indeterminadas, exceto a iésima indeterminada, né? Então, pula aqui a iésima indeterminada e depois você tem as demais. Aí, nesse sentido, a gente pode definir então a derivada parcial de f com relação a xi como sendo a derivada de f visto como um polinômio aqui, certo? Visto como um polinômio nesse anel de polinômios sobre o RI. Então a gente pode fazer assim, ó, derivada com relação a xi do f visto como um anel aqui. Aí como essa derivada aqui, essa derivada com relação a uma indeterminada, nós já vimos, nós provamos lá nas aulas de alfabetização em anéis que satisfazem a regra de Leibniz, é linear, toda aquela coisa toda. Então isso aqui é uma derivação. Tá? Então você pode pensar aqui na função, na derivação formal, que sai da R álgebra, R de x1 até xn, que vai aqui mesmo, né? Que vai aqui mesmo. Então todo anel é um módulo sobre ele mesmo, então como você está no mesmo anel aqui, tranquilo, que associa cada polinômio f à sua derivada parcial formal com relação à iésima indeterminada. Então isso daqui é uma derivação, inclusive é uma R-derivação, né? Porque essa coisa aqui é uma R-álgebra. Então isso aqui é uma R. Derivação bem tranquilo também de verificar. Nós já verificamos, na verdade, né? Nós já verificamos essa coisa linear, porque pode ser visto como uma derivação, como uma derivada formal em uma indeterminada. É só trabalhar naquela indeterminada específica que a gente está usando para derivar parcialmente. E aí todos os resultados de derivadas parciais formais em uma indeterminada a gente consegue aproveitar em derivada parcial para quando eu pego um polinômio em mais indeterminadas, certo? E aí um resultado que muitas vezes é útil também é a gente olhar para uma derivação induzida se o anel R aí, que está dando estrutura de módulo para todo mundo, também for uma álgebra sobre um outro anel. Então vamos supor aqui que, mesmo cenário, né? S é uma R álgebra e M é um S módulo. Então, se eu tiver uma derivação, uma R derivação, e esse R for uma R' álgebra, então D também vai ser uma R' derivação, onde eu vou encarar o R e onde eu vou encarar o M e o S com as estruturas canônicas de R módulo induzida pela estrutura de R álgebra em R. Porque olha só, se R é uma R' álgebra, a gente tem um morfismo que dá essa estrutura, né? Você pode pensar assim, estamos no mundo comutativo, você tem esse morfismo em estrutura. E aí, como é que a gente enxerga o M como um R' módulo, por exemplo, da maneira canônica? É só você... A gente já fez isso quando a gente trabalhou com mudanças de base e coisas desse tipo, né? Se você pega um A em R' e um V em M, é só você definir o AV, foi assim que a gente definiu antes, como sendo o quê? Como gama de A, V. Onde esse produto aqui agora é o produto de V com gama de A como módulo sobre R. Que é o quê? É o gama de A, já que S é uma R álgebra, então esse gama de A eu posso multiplicar pela unidade de S, isso aqui agora é um elemento de S, e aí sendo um elemento de S, eu posso multiplicar por um elemento de V, pelo elemento V, porque ele está em M, e M é um S módulo.
Então isso ganha um significado bastante indutivo, sugestivo, melhor dizendo, né? É o módulo induzido da maneira canônica. Por isso que a gente usa o termo canônico, porque é usando as informações que a gente tem ali, não tem nada arbitrário, é tudo em cima das informações que nós temos. É a mesma coisa o S, né? O S aqui já é mais fácil porque um elemento de S, o S é visto como R' álgebra, é tranquilo. Você pega um A vezes U, onde o A está em R' e o U está no S. Isso é exatamente, por definição, o A, aliás, o gama de A, isso agora está em R, vezes um elemento U com a operação de R módulo que S já tem, já que ele é uma álgebra sobre R. Tá? Aqui seria exatamente o gama de A vezes a unidade vezes U, que dá no mesmo, né? Que dá no mesmo. É o gama de A vezes U lá dentro do S e aí multiplica isso com o produto do anel S por 1. Então é só uma revisão, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tenham visto isso a essa altura do campeonato. Lá na playlist de iniciação aos módulos a gente trabalhou com essa estrutura induzida também. Então o que a gente quer fazer é provar que com essa estrutura o AD, que é uma R derivação, passa a ser uma R' derivação também. Então isso é bem tranquilo porque a parte da regra de Leibniz não é afetada por essa parte do módulo sobre o R, né? Aquela igualdade a parte da regra de Leibniz só diz respeito ao módulo M e ao S. Então, como não houve alteração, essa parte não mexe com como que M é um S módulo, então continua valendo. Então, é claro que a regra de Leibniz continua valendo. O que a gente precisa provar é isso daqui, ó, que o D de um alfa U mais V, isso é alfa D de U mais D de V para todos U e V em S e alfa no R'. No R', é isso que a gente precisa provar. A parte da regra de Leibniz não diz respeito a coisas que estão relacionadas ao R ou R'. Diz respeito só mesmo à estrutura de M como esse módulo. Então vamos lá, vamos fazer isso. Como é que a gente prova isso? Vai ser bem tranquilo. Se eu tomo então aqui U e V em S e alfa no R', então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o D, eu tenho que usar que o D é uma R derivação, né? Então tem que aparecer o produto como R módulo aqui. Tá tranquilo. Só que o D de alfa U mais V, pelo que nós vimos aqui, usando esse morfismo estrutura para facilitar um pouco a nossa vida, isso aqui é o D do gama de alfa, onde o gama é o morfismo estrutura aqui, U mais V, certo? Aí aqui não precisava nem da soma, né? Não precisava nem da soma, era só mesmo eu só precisava me preocupar no que diz respeito ao produto por escalar, mas já tá aí, agora tá tranquilo. Então isso aqui é o D do gama de alfa U mais o D de V, isso aqui não importa muito. Aqui o produto é como R módulo, né? Então como o produto é como R módulo, isso é o gama de alfa, que está em R, vezes o D de U, porque o D é uma R derivação. E agora a gente volta, o D de U é um elemento em M, e o produto de M como R' módulo, tá aqui, ó. É isso. Então o gama de alfa vezes um elemento é o alfa vezes esse elemento. Então isso é o alfa vezes o elemento D de U mais D de V e acabou. Tá bem tranquilo, muito fácil, bem canônico. E aí a gente chega na principal proposição da aula de hoje, na última também. Vai deixar mais coisinhas para falar na próxima aula. Que é algumas propriedades básicas que uma R-derivação tem. A gente vai começar a explorar algumas propriedades básicas que toda R-derivação tem. Nessa primeira proposição seria uma das primeiras propriedades gerais. As próximas a gente vai explorar na próxima aula. E são propriedades que lembram algumas coisas que nós vemos no contexto diferencial clássico, né? Esse item A, por exemplo, remete ao fato que as derivadas de constantes são iguais a zero. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Se você pegar um elemento, a unidade de S, e somar com ela, e você somar essa unidade N vezes, que são os caras que estão no subanel primo ali de S, as imagens das derivações vão ser todas iguais a zero. O item B é uma generalização da regra de Leibniz. Se você tiver um produto finito qualquer, você consegue descrever a derivação de um produto finito como sendo uma soma desse tipo, em que esse FI barra
são todos os F1 até Fn multiplicados, exceto o Fi. Então você consegue generalizar aquela escrita da regra de Leibniz para um produto finito qualquer. E como uma boa consequência disso, a gente tem uma espécie aqui de regra da cadeia para potências de elementos do anel. E no contexto da análise seria você tomar a derivada de uma potência da função. Aqui o elemento não tem que ser uma função em sua natureza, digamos, em sua entidade. Mas você tem um formato parecido com a regra da cadeia para potências de funções. Ó, a derivada da n-ésima potência de f é nf elevado a n-1, que lembra muito a derivada de funções potência lá no contexto clássico, e também na derivação formal, vezes a derivada de f, seria isso. Tá? Então a derivação de f elevado a n é o nf elevado a n-1, que é um elemento de S, certo? Multiplicado pelo termo d de f que está em m. Esse produto aqui, então, é o produto como S módulo. Então vamos provar esse resultado. No item A, a gente só precisa provar que a derivação na unidade sempre é zero. E aí depois a gente estende por indução. Porque olha só, usando a regra de Leibniz, ó, a derivada da unidade, a derivação, né, da unidade, o d de um S, é o d do produto, claro. Aí você quebra isso assim. Ó. Isso é a unidade vezes o d da unidade mais mesma coisa, né? Unidade vezes o d da unidade. Aí o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter então d da unidade mais d da unidade. Então o d da unidade é um elemento do módulo onde ele é igual a ele mais ele. Só pode ser o zero, porque é só você somar. É só você somar o inverso aditivo aqui em ambos os lados desse elemento que está em m. Então a conclusão é que o d do 1s é o zero do módulo. Aqui poderia ter colocado, né, para não confundir, que é o zero do módulo m. Só para não confundir. Um pouco de impedância também, né? Mas eu sou o rei da pedância, então essa altura do campeonato eu queria mudar isso já é tarde demais. Aí agora o resto você estende por indução. Tá? Se você, por exemplo, isso daqui prova. Primeiro você prova para os naturais, né? Então como é que você provaria isso? D de N1S é igual a 0M para todo N natural. Então, para N igual a 0 é claro, né? Porque isso aqui vai dar o zero do S e o zero do S é elevado no zero do M porque deu um morfismo de módulos. Ele é linear. Então, para N igual a 0, ok. Aí, para N natural, para N igual a 1, foi o que nós acabamos de fazer. O D do 1S é igual a 0. Aí você supondo N maior que 1. Então aqui por indução, né? Por indução sobre N. Aí aqui rapidinho, ó. N igual a 1, ok. Aí a segunda parte, o passo indutivo. Supondo N maior que 1, e que por hipótese de indução a derivação do N menos 1 do 1S é igual a 0 do elemento neutro, aí acabou. Porque o que vai acontecer? Ó? Aqui é suponha, né? Suponha. O que vai acontecer é que o D do N1... Aí isso é aquela velha historinha. Isso aqui você quebra assim. Aí você vai usar aqui o D linear. Então preserva a soma. E aí por hipótese de indução essa daqui é 0. E pelo que nós vimos anteriormente, esse segundo aí também é 0. Portanto, isso é o 0 do módulo M. Certo? Então isso dá conta dos, digamos, dos múltiplos, né, positivos da unidade. Aí os negativos agora você usa o outro caso. Então isso aqui também vai ser verdade. A prova disso é tranquila. Como é que você vai provar isso? É assim, você vai pegar n menor que 0. Você conclui então que o menos n é número natural. Portanto o d do menos n 1s, isso é o 0. Só que isso daqui nós já sabemos lá da função característica no anel que isso daqui é a mesma coisa que o d do inverso aditivo desse elemento, N1S. Isso é o zero do elemento neutro. E d é um morfismo, né, de grupos aditivos. Então ele preserva a soma. Então o d de menos alguma coisa é menos o d dessa coisa. E isso é zero. Agora, se menos um elemento no módulo é zero, porque esse cara é zero. Então o d do N1S tem que ser o elemento neutro da soma de M. Então isso dá conta do item A.
O item B vai ser o mais chatinho aqui para formalizar, mas não é fim de mundo não. Vamos lá. Que aí o item C vai sair rapidinho dele. Olha só, o item B, vamos lá, a gente vai fazer por indução sobre o N. Então para N igual a 1, não tem o que fazer, né? Aliás, para N igual a 1 não faz sentido isso daqui. Então assim, aqui a gente pode supor que o N é maior ou igual a 2, porque é onde vai ser interessante a gente aplicar isso, né? A gente pode assumir que o N é maior ou igual a 2. Para N igual a 1, esse produto aqui vai ser a unidade, porque é um produto vazio, né? Então isso aqui é a unidade. E dá certo também, porque se o N é igual a 1, você só vai ter o F1 barra, que vai ser a própria unidade, porque você não vai multiplicar nada. E aqui você vai ter a unidade multiplicado pelo D de F1. Então vale também, só que não tem graça. Então vamos começar no N igual a 2 para a gente falar um pouquinho sério. Então, para N igual a 2, é a própria regra de Leibniz, né? É imediato. Por quê? Por que é imediato? Porque deu uma derivação. Quando você olha para essa expressão aqui do lado direito, para n igual a 2, o que vai ser o F1 barra? Vai ser o F2. Não, barra não, chapéu. O F1 chapéu é o F2. E o F2 chapéu é o F1. Então aqui o D do F1 vezes F2, bom, desse lado esquerdo, para n igual a 2, é D, F1, F2. E do lado direito vai ser F1, D de F2, mais F2, D de F1. E essas duas coisas são iguais porque deu uma derivação. Exatamente essa é a condição principal de uma derivação, é a famosa regra de Leibniz. Então, para n igual a 2 é imediato. Então, o que nós vamos fazer para proceder por indução? A gente vai supor que o n é maior que 2 e que, aí, para eu poder escrever a hipótese de indução, eu tenho que dar alguns nomes aos bois aqui, seguindo esse critério, seguindo esse padrão. Eu vou colocar aqui do lado para a gente se inspirar nele aqui, ó. Eu vou olhar para o caso em que eu tenho F1 até Fn-1, porque a ideia é você olhar o produto de n elementos como um produto de 2 elementos. Mas quais dois? Bom, o primeiro você incorpora, você aglomera o F1 até o Fn-1 numa coisa só. E depois você multiplica isso com Fn. E aí você pode usar a regra de Leibniz com essa organização, digamos assim. Só que para isso a gente tem que conhecer, para poder usar a hipótese de indução, eu tenho que conhecer o que é o D do F1 até o Fn-1. Então eu vou expressar esse cara em termos disso, só que até o N-1. Usando a hipótese de indução, aliás, para a gente poder usar e escrever bonitinho a hipótese de indução, a gente vai definir algumas coisinhas aqui. Ó. Então esse G chapéu L é o produto de todos os F's, de 1 até N-1, exceto o índice L. Tá? E aí com essa definição, a gente pode escrever a hipótese de indução assim, ó. A hipótese de indução está me dizendo então que o D do F1 até o Fn-1 é a soma de L de 1 até o N-1 do G chapéu L D do FL. Essa é a hipótese de indução. Certo? Aqui, ó. Acho que eu deixei até no Ctrl aqui na área de transferência. Deixa eu ver se vem. A gente ficar olhando isso, que aí fica mais fácil a gente ficar olhando aqui. Pronto. Certo? Essa é a hipótese de indução. Agora eu vou tentar usar a regra de Leibniz. Então, vamos lá. Pela regra de Leibniz, temos. Então, o D é isso que eu quero calcular, né? Vamos tentar dar uma mexida nesse negócio para ver se a gente chega lá. Ou se a gente tem que dar uma pausa e fazer outra coisa. Isso aqui é o D, então, desse produto. Fn-1. Fn. Então, assim, eu estou olhando esse produto de n elementos como um produto de 2. Então, pela regra de Leibniz, isso é o primeiro elemento. Tanto faz a ordem, né? Então, esse é o primeiro elemento vezes a derivada no último. Mais o contrário. Mais o último, a derivada desse cara aqui, ó. F1 até o Fn-1. Certo? Aqui, olha que maravilha. Isso daqui, ó, de acordo com a definição que nós demos, é justamente o F chapéu N. Porque o F chapéu I é o quê? É o produto de todos os F1 até Fn, exceto o I. Esse daqui é o produto de todos os Fs, exceto o N. Então esse é o F chapéu N. D de Fn. E aqui agora eu vou usar a hipótese de indução. Isso é o Fn multiplicado por essa soma L de 1 até N do G chapéu L D do FL, certo? Só usei aqui, ó. Tá aqui, ó. L de 1 até N, N-1, opa, N-1, isso.
Belezinha. Aí esse Fn que tá sozinho eu vou jogar aqui dentro, ó. Eu vou inverter agora, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse cara, jogar do lado esquerdo, só a título de organização, que vai ficar bonitinho. Foi até mais fácil do que eu pensava. Eu pensei que ia dar mais trabalho pra provar isso daqui, formalmente. Fn, G, chapéu L. Eu vou jogar esse Fn aqui dentro. Só aplicar a distributividade. Você está num módulo, né? Então você pode fazer isso. D do FL. Mais esse termo aqui, ó. F chapéu N, D do Fn. Aí a gente vai observar o seguinte, ó. O que é esse cara? Quando você pega o Fn e multiplica pelo G chapéu L, o que você está fazendo? Você está fazendo, ó, o Fn aqui, eu vou fazer nesse rascunho aqui, ó. Fn para qualquer L de um ATN. G chapéu L é o quê? É o produto de todos os Fs de 1 até n-1, exceto o L, isso, multiplicado pelo Fn. Observe que esse produto aqui, então, pessoal, vai ser o quê? Esse produto agora é o produto de todos os Fs, porque o Fn está na jogada, exceto o índice L. Pelo que nós definimos, isso aqui é precisamente o F chapéu L. Isso é o F chapéu L. Certo? E como L vai de 1 até n-1, é esperado mesmo que no F chapéu L com L de 1 até n-1, o Fn seja um desses termos. Ele vai ser um desses termos, porque ele só não vai ser um termo, o Fn só não vai ser um termo desse F chapéu quando L for igual ao N. Só que isso já está nessa parte aqui. Então essa igualdade é trivial. Então isso aqui é claro. Aqui você está multiplicando todos os caras exceto o L até o n-1. Quando você acrescenta o N, você está multiplicando todo mundo até o N exceto o L, que é o F chapéu L. Então agora ficou fácil. Porque isso daqui agora, pelo que nós vimos, é a soma de L de 1 até n-1. Esse carinha vermelho a gente acabou de ver que é o F chapéu L, D de FL. E aqui a gente tem uma última parcela, que é o que está faltando. Olha que maravilha. Então acabou. Porque agora eu posso reunir essa soma num somatório só, assim, ó, I de 1 até N, do F chapéu I, D do FI. Porque de 1 até o N-1, essa parte responde por esse somatório. E no I igual a N, eu tenho essa parte. Então acabou. Isso fecha o item B. Isso fecha o item B, que é o mais, digamos, o mais complicadinho, mas que eu confesso que saiu mais fácil do que eu pensava. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. E aí, em particular, agora isso aqui vai ficar fácil. Porque, olha só, o item C, para a gente concluir essa regra da cadeia bonita, nesse contexto, em que regra da cadeia agora é só uma coisa formal, não carrega um significado mais profundo que a análise possui no contexto de derivação, é que, olha só, o D do F elevado a N, ele é o quê? Isso daqui é o D do F vezes o F N vezes. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, então? É o caso em que a gente está numa sequência, você pode definir isso assim também. Você pode olhar o caso particular em que o Fi é igual a F para todo I de 1 até N. Se você não quiser olhar dessa forma. Não precisa olhar dessa forma se você não quiser. Se você não acha se você achar que isso perde um pouco de formalidade. Mas de qualquer forma é melhor olhar desse jeito, porque olha só. Isso daqui então vai ser o D do F1 até o Fn, com essa definição. Pelo que nós vimos, isso é a soma de I de 1 até N, do Fi chapéu, D de Fi. Certo? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, ó, onde todo mundo é igual, o Fi chapéu, pessoal, é o quê? É o produto de todos os F1 até Fn, exceto o iésimo termo. Mas assim, é todo mundo igual. Então o que você está fazendo é pegar todos os caras que são todos iguais a F e multiplicar um fator a menos. Você tem N termos. Toda vez você vai tirar um fator. Então isso vai ser exatamente o F elevado ao N-1. Porque o produto Fs com S de 1 até N, S diferente de I, é o produto de F N-1 vezes. Então isso é o F elevado a N-1, independente do I. Independente do I. Então isso vale para todo I de 1 até N. Então essa igualdade é uma soma de 1 até N. Aqui é o mesmo termo, F elevado a N-1, D de Fi, que é o F.
Porque todos os FI são F. Então o que vai acontecer? Você está pegando esse termo aqui agora, no módulo M, e somando N vezes. Por definição é o N, F elevado a N menos 1, D de F. E isso encerra essa proposição muito bonitinha, em que, com essa compreensão, eu diria um pouco mais geral e nos preocupando mais com o formato das coisas, a gente consegue obter formalmente uma espécie de regra da cadeia para potência de elementos em anéis, desde que a gente tenha um conceito de derivação minimamente razoável. Tá? Então isso encerra a nossa primeira aula. A gente vai continuar falando sobre derivações na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.